Então, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Esse espaço, o Cora Podcast, é um espacinho aí que a gente tem para conversar um pouquinho a respeito de novidades, tendências, né, no processo de pintura, inovações de mercado. Então, antes de qualquer coisa, é um prazer ter vocês aqui, aprender com vocês, tá? Eu sou o Jonathan Buzin, eu sou engenheiro, até estava brincando com o pessoal aqui, né? É um desafio para a gente, né? A gente acaba sendo um pouquinho da zona de conforto, mas é legal também um aprendizado, Sim. né? E acho legal a gente poder compartilhar algumas coisas aí entre nós, tá? Primeiramente, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre onde vocês atuam, né? Quais são as experiências, enfim, empresas. Então, fique à vontade. Começa comigo, então? Pode ser. Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Buzin, e o Grupo Cora pela oportunidade. Prazer é nosso. Né? Sou Cláudio, trabalho na VEG Tintas, sou gestor do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da VEG Tintas. Há 24 anos já estou na empresa e sempre atuei no ramo de tintas em pó, sempre em tintas em pó. A gente começou em São Paulo trabalhando e há 24 anos eu atuo lá como gestor de toda a equipe. São uma equipe de 25 pessoas na parte de P&D. Legal. 24 anos de VEG e na área? Na área já está há 31 já. 31 anos. 31. É um bom tempo. É um bom tempo. Sempre com pó. Saí da universidade, trabalhei sempre com tinta em pó. Legal, legal. E o Mozart? Bom, Mozart, né? Eu sou diretor da Long Engenharia e Automação. Então, a Long é uma empresa que trabalha com automação industrial, a partir de robótica e sistemas industriais complexos, né? A gente é parceiro Coria já há um bom tempo, né? Então, a gente tem trabalhado junto em desenvolvimento de processos e sistemas, sempre na Mais parte... de 15 anos, acredito eu. É muito tempo. Faz bastante tempo. Uhum. Faz bastante tempo. Também queria agradecer e parabenizar vocês, né, pelo evento, pelo Coria Summit. E, nossa, tudo muito bem organizado. Eu acho que espero que seja o primeiro evento de muitos, né? E voltando então à Long, a gente trabalha com automação industrial para diversos segmentos, né? Uhum. E, bom, enfim, aí vamos para as próximas perguntas. Uhum. Só complementando, a gente trabalha com a linha de montagem de quadro de comandos também, né? Uhum. Desde o projeto, execução, quadro de comando, a parte de programação de CLP, sistemas de supervisão, e aí que entra a nossa sinergia com a parte de pintura, né? Que a gente tem essa parceria com a Coria, justamente na parte de automação de processos, cabines e sistemas de pintura, enfim. Uhum. Não, parceiro ponta firme, né? A gente está junto há um bom tempo aí. Legal, legal. Sabe que eu viajo muito, né? Para vários pontos do país, vários tipos de empresa, vários segmentos. E uma discussão, uma dor, digamos assim, de vários clientes é quanto à questão de mão de obra. Sim, esse é um grande problema, acho que no Brasil todo, né? Exatamente. E assim, tu pensa, uma região, assim, é parelho em todas as regiões. Esse discurso, né, essa dificuldade, cada vez mais conseguir uma mão de obra especializada, comprometida, que realmente veste a camisa da empresa e performa dentro das expectativas, né, e as necessidades de cada empresa. E visando isso, cada vez mais o pessoal busca automação, né? Na parte de processo, automação mecanizada, aplicação. Então, o primeiro questionamento nosso, e eu acho que é bem válido trazer esse tópico para a nossa conversa, como que vocês veem hoje a questão da automação, né? Cada um dentro do seu universo, né? Na parte da tinta e propriamente na parte de movimentação e automações e tudo mais. Uhum. Como vocês enxergam isso? Quais são as tendências que vocês observam no mercado, evoluções, dificuldades? Então, queria que, no primeiro momento, o Cláudio explicasse isso um pouquinho para nós. Essa automatização, ela tem que vir... A gente sempre vê muito nas indústrias que a gente visita, né? Nós temos uma engenharia de produto muito atuante e a gente visita muito cliente.
Então a gente vê bastante investimento na parte de corte, de estampa e tudo, e por que não na pintura, né? Uhum. Então, assim, a automatização na pintura, a gente já teve a oportunidade de visitar muitas empresas, algumas multinacionais, e ela é totalmente viável e importante, né? Principalmente por duas vertentes principais, que uma delas é, obviamente, você ter um menor número de retrabalhos, né? Você ter uma produção mais fluida, né? Com menos defeitos, menos retrabalhos, né? Isso, querendo ou não, vai te dar mais produtividade. E também a automatização eu já vi acontecer, né? De pintura já vi acontecer, inclusive com ganhos muito grandes na redução do consumo de tinta. Eu sei que isso corre um pouquinho contra, né, o fabricante de tinta, mas assim... Tá atacando contra o patrimônio. Mas a WEG Tintas, ela sempre tem o seguinte conceito: o sucesso do cliente vai ser o nosso sucesso. Né? Então, se a gente puder ofertar produtos mais eficientes e produtos que realmente te dê um maior rendimento, né, que performance melhor. Tinta é muito, né, tem a questão do preço, mas hoje o cliente que está mais ligado, ele está medindo agora o quanto custa um metro quadrado pintado. E a hora que você automatiza, né, dependendo do segmento que ele atua, dependendo do sistema que ele escolheu, que ele elegeu, né, tem sistemas de vários níveis de desempenho, mas qualquer nível que ele encontre ali dentro do nível de investimento que ele quer, ele realmente sempre vai ter retorno, né, vai ter um metro quadrado pintado mais barato. Então, é totalmente possível e viável e importante que o cliente tenha que os nossos clientes tenham esse tipo de visão. Não, e tu provavelmente, né, Cláudio, a WEG tem unidades fora do país também, né? Tem também. E eu queria que tu trouxesse um pouco dessa tua vivência. Provavelmente tu enxerga também fora do Brasil processos, né? Sim. E qual que tu acha que é a dificuldade hoje dentro do nosso mercado? O que barra muitas vezes questão de automação? Tu acha que é cultura? Tu acha que é viabilidade financeira? Gostaria de um pouco essa tua análise, né? Comparando o nosso mercado nacional com o que tu enxerga lá fora. Olha, a principal barreira nossa, né, é as empresas separarem um pouco do CAPEX para poder investir nisso, né? Porque querendo ou não, há um desembolso inicial, mas que isso acaba se diluindo em 1, 2 ou no máximo 3 anos. Né? Então, assim, parte da visão das pessoas de realmente separar esse investimento para acontecer. Os outros pontos estão muito relacionados assim, à dificuldade que eu vejo assim, comparando o exterior com aqui, é realmente na preparação das pessoas. Porque a hora que você coloca a automatização para funcionar, você tem que ter um colaborador que realmente entenda, né? Que saiba ter uma cabeça pensante. Exato, né? Não é mais a figura do pintor. O pintor ele vai ter que ter um curso que tem que saber mexer no equipamento para poder tirar o melhor dele. Né? Então isso é um ponto que realmente eu vejo como que a gente precisa evoluir nesse sentido. Precisa evoluir nesse sentido. E tem um ponto importante também quando a gente fala da pequena e média empresa. Às vezes o sistema produtivo não está desenhado para pintura. A pintura ela está meio escanteada. Ela está meio escanteada. É só a tinta ali para pintar a peça, mas às vezes quando você realmente engloba a pintura no sistema produtivo do cliente, ele já tem que pensar como é que ele vai cortar a peça, como é que ele vai pendurar. Ele vai ter que pendurar a peça num tratamento de superfície e na pintura de uma forma ergonômica para que a pintura aconteça sem defeitos, né? E depois na montagem também, né? Às vezes a pintura ela está meio à parte disso. Então isso, muitas empresas hoje já fazem essa análise, mas eu vejo assim que o Brasil precisa evoluir em comparação aos outros lugares que você comentou, tem que introduzir a pintura no processo de produção. E para isso que a gente tem a Long aí, para atuar nesse mercado e trazer facilidades. Então, também queria ouvir de ti, Mozart, o que tu traz aí, quais são as vivências, experiências, conta um pouquinho para nós. Sim, então, né, Buzinho, quando a gente fala em automação de pintura, né, o que o pessoal já pensa direto, a primeira coisa que vem na cabeça é um robô aplicando tinta. Né? Então, parece que a automação é isso. Mas isso aí é o que a gente pode dizer, né, comparando, é só a ponta do iceberg, né, cara? Porque o processo de pintura automatizado, ele
ele engloba todas as variáveis desse processo, né? Desde a parte de vazão de tinta ou vazão de ar para impulsionar a tinta, a velocidade na aplicação, da peça ou até do ambiente onde ele está inserido, né? Então daí que entra a parte de cabine de pintura, a parte de estufa para secagem, e até a parte de movimentação das peças, né? Então, olha só como é, né? A gente pensa logo no robô, mas o robô é... E acaba esquecendo todo o resto, Não, né? o resto é primordial. O robô sozinho, ele não vai fazer nada. Ele vai ali, o robô é o que movimenta o pincel, digamos assim, né? Ou o robô é o que movimenta a pistola, né? Onde está saindo a tinta. Mas todo o resto é muito importante, né? Todo o resto faz parte de tudo. Então, aí que entra os conceitos de processos, de repetibilidade e tudo. Então, todas essas variáveis, esses itens da parte de automação, elas têm que estar integradas em tempo real o tempo todo, né? Então, tu tem que ter ali a parte de computador, CLP, que seja, monitorando todas essas variáveis, e tudo isso tem que estar sempre bem... casado, digamos assim, né? Tá tudo... Então, a grande frase, assim, grande importância da automação é que a automação, principalmente na pintura, não é simplesmente aplicar tinta, né? É garantir a repetibilidade do processo. E como é que tu garante a repetibilidade do processo? Controlando todas essas variáveis aí. Eu vejo também que a maioria do pessoal que vem nos procurar para a parte, quero fazer automação, quero colocar robô, mas esquece exatamente isso que o Morse te falou, que é a questão do seguinte, mas beleza, o robô vai fazer a pintura, e como que essa peça vai chegar lá? Exato. Né? Naquele ponto específico para fazer o processo, né? Então, tem que ter uma movimentação, vamos automatizar todo o processo, vamos automatizar uma parte. Então, acho que também falta desse amadurecimento do próprio pessoal da indústria de fazer o entendimento do processo como um todo, né? Exatamente. Assim, a gente percebe, às vezes, o cliente tem muita ânsia de modernizar, mas existem coisas básicas que têm que ser olhadas, né? Às vezes, a gancheira tem que estar tem que estar retinha, porque o robô ele vai ter aquele padrão de perfil para poder pintar. Se a peça entrar meia torta, meia diferente ali da posição original, já não vai sair com a melhor pintura, né? Então, esses não são detalhes, são coisas importantes que tem que, às vezes, estruturar ao redor do sistema para poder capacitar e tirar o melhor do processo. A melhor performance. Exatamente. Legal. E olhando assim, Mozart, eu acho que primeiro a parte de automação, o que tu vê que o Brasil está atrás de outros países? O que na opinião da Long, como uma empresa com propriedade em automação, em eletrônica, aplicação, o que vocês veem hoje que o Brasil está atrás de outros países aí que estão mais à frente, Europa, América do Norte, até a própria China, né, Ásia? O que eu acho, tá? No Brasil, eu acho que a gente não tem nenhuma... Claro, a gente tem as barreiras tributárias para trazer tecnologia de fora é difícil, mas difícil que eu digo é caro, enfim, né? Mas o Brasil, eu acho que não é falta de tecnologia que a gente tem, tá? Eu acho que a gente tem acesso a essa tecnologia, mesmo que ela seja um pouco mais cara, enfim, a gente tem acesso à tecnologia importada e até muita coisa legal nacional. A gente tem grandes fabricantes de máquinas extremamente complexas. Eu acho que o que o Brasil mais perde é um pouco... eu acho que o Brasil é um pouco atrasado em relação à parte de integração mesmo, sabe? Integração e cultura de processo. Porque quando a gente fala de automação, é importante que eu tenha um processo que manualmente ele já seja replicável. Isso. Aí eu consigo automatizar. Então, se eu tenho um processo que ele já tem uma certa repetitibilidade, puxa, a automação é fácil, ela vem para agregar, para ganhar escala. Se eu tenho uma bagunça, vamos falar assim, entre aspas... Tem que arrumar primeiro. A automação vai multiplicar a bagunça ou ela vai te frustrar. Exatamente isso. O pessoal bota toda uma ideia, né, de perfeição em cima de um robô que é uma partezinha de todo o processo. Existem inúmeras empresas que investem em robôs, compram um robô
E, cara, fatalmente esse robô vai ficar lá escanteado no canto e ainda vai ser... olha lá o robô que o chefe comprou, ficou lá, né? Então, ok, não foi feito primeiro o levantamento das variáveis do processo, das né? necessidades, e se eu tinha um processo já replicável, né, para poder fazer. Eu acredito que é possível em todas as instâncias fazer essa repetibilidade, essa replicabilidade de processo, mas a automação ela tem que ter o processo já desenhado na cabeça do engenheiro, do técnico que está bolando essa automação, né, frente do projeto, está gerando a necessidade desse processo, para que daí sim ela te ajude. A automação traz escalabilidade. Então, se ela multiplica o que tu tem ali. Em cima do que o Mozart falou, eu vou dar um exemplo claro assim para vocês, né? Às vezes o cliente vem e pergunta do rendimento da tinta, mas ele não faz a leitura diária desse rendimento. Ele faz uma leitura de vez em nunca, né? Às vezes ele não tem o recurso ali, não tem o medidor de camada, não tem a pessoa controlando a camada. Então, a empresa que às vezes está nesse estágio, vou pensar em automatização, eu diria assim, aquilo que o Mozart falou, tem que ter uma estrutura agora de medição para o cara falar assim, para o cliente falar assim, hoje eu gasto tanto de tinta e eu quero chegar nesse resultado e é o robô que vai me dar, é o robô pintor que vai me dar. Agora, às vezes você não tem o conhecimento prévio de informação de quanto você de fato gasta para poder, você não sabe hoje o que você tem, como é que vai saber o que você vai querer no futuro. Né? Então esse é um ponto que a gente percebe nas empresas, que nós temos que sedimentar primeiras coisas mais básicas para automatizar. E tu acha que talvez isso até em função, de uma certa maneira, cultural, talvez o pessoal, né, em países mais desenvolvidos já tenha isso de forma mais clara até, Com né? certeza. E de forma mais organizada, creio eu, né? Com certeza. A gente viaja para fora do país, né? Acaba vendo outras empresas e tu acaba vendo que a cultura também ajuda, né? A cultura da organização e tudo mais. Como o Mozart falou, quando está tudo organizado, a implementação do robô é muito mais fácil. Sim. De um robô, nesse caso, mas uma automação, uma movimentação automática, né? Dessa série de itens que visam, né, melhorar a performance, produtividade e tudo mais, né? Exatamente. A WEG, ela chega a dar algum suporte assim, para quem está querendo começar a automação, um primeiro caminho. Explica um pouquinho esse papel da WEG Tintas nesse início de estudo, digamos assim, com o cliente. Nós temos uma equipe de assistência técnica ampla no Brasil, são mais de 25 técnicos para tintas industriais, espalhados no Brasil todo. Tem o meu time, que somos, além de mim, são mais 6 formuladores, que a gente dá todo esse apoio para o cliente, né? Principalmente para essas questões básicas de você sedimentar aquele conhecimento básico. Olha, você pinta certa área de peça, você gasta X gramas de tinta por peça. Entender o rendimento. A gente dá, exatamente. Para você realmente, você tem que medir isso de fato, né? Quantificar isso de fato. E aí, você tendo até uma previsão, eu vou conseguir reduzir 10%, 15% no consumo de tinta, isso já serviria já como um bom argumento para você ter CAPEX sobrando para depois investir numa máquina, né? Então é importante. Às vezes a pessoa quer começar já na máquina e não... mas você vai tirar dinheiro da onde? Tem que saber de onde vai tirar. Então, se você controla a camada, você vai ter um controle de consumo. E eu digo assim pela nossa prática de tintas em pó. É muito fácil o aplicador sair de 50 micrômetros de camada para 75. É muito fácil o cara errar para mais, né? E de 50 para 50 para 75 microns, ele está gastando 50% a mais de tinta. É muita coisa, né? Quanto bota para todo lado, isso é muita coisa. Considerando assim clientes que a gente tem lá que consomem 1.000, 2.000 quilos de tinta por dia, se você anualizar esse a mais que ele está gastando num ano, é mais do que dinheiro suficiente para ele investir em automatização. Por isso que eu falo, é importante esse conhecimento prévio, esse controle, né? Tem alguém lá controlando isso, porque aí você consegue saber quanto que você vai poder
ganhar e investir futuramente. Legal. E lá na longa automação? Digamos, quando o cliente entra em contato e quer viabilizar um projeto com automações, movimentações, quais são as premissas iniciais que vocês avaliam, que vocês aconselham o cliente, digamos assim, o start daquele processo? Então a gente sempre tem que fazer um tipo de imersão com o cliente, né? Para auxiliar ele o que ele tem que ver. Isso, exatamente. Eu acho que o primeiro passo é entender onde estão os gargalos, né? Onde está a dor dele. E muitas vezes até a gente acaba, que nem a gente falou antes, puxando pedra para cima dos pés ou jogando contra o patrimônio, dizendo assim, olha, cara, não é o momento para vocês automatizar. Isso aí, né, às vezes perde o negócio, mas, cara, a gente é o sucesso do cliente, né? É a mesma com certeza. Isso. Então, essa imersão, sentar junto com o cliente, entender quais são as dores, quais são os gargalos e qual é que é o objetivo dele no final, né? Aquilo a gente estava falando de Brasil, então... eu sei porque às vezes a parte elétrica da máquina também, às vezes o pessoal considera como quase que um mal necessário, assim, né? Mas lá fora, quando a gente fala de lá fora, a pintura ela já é tratada como um processo extremamente crítico, né? Com certeza. E às vezes aqui no Brasil é só um acabamento final. Um pouco às vezes é um patinho feio, né? Isso, tá lá escondido. É o que atrasa o processo. Exatamente. Tá na pintura. Não, e é sujo, né? Um ambiente sujo, ninguém gosta muito de mostrar. Tu recebe lá cliente, no tá lá no canto, vamos ver a pintura. Não, deixa lá, o pessoal tá pintando, né? É bom olhar. Isso mesmo. Então é isso aí. A gente senta junto, entende as necessidades, entende o processo, faz uma leitura. Porque que nem eu falei, de novo a gente falando, né? O Brasil não é falta de tecnologia, é falta de usar melhor essa tecnologia. Exato. É o que falta para nós aqui. Sabe que em alguns clientes que a gente visita tem sim, exemplos de grandes empresas que a gente chega lá e a gente olha numa cabine de pintura, num processo, e tá lá o robô encostado, porque acabou que não teve ali talvez uma mão de obra, alguém capacitado, e começa a entrar naquele processo de fabricação, naquela urgência do dia a dia, e acaba sendo encostado. Por que tu acha que muitas vezes isso acontece? Tu acha que é falta de gente capacitada, talvez? Um certo desleixo? Como que vocês veem como principal causa para isso? Aquilo que a gente estava falando, né? É colocar a carroça na frente dos bois, é comprar o robô sem saber o que aquele robô vai fazer lá dentro, é comprar o equipamento, seja o robô, seja a máquina, seja o que, sem saber o que esse robô vai fazer. Então, eu já tenho que ter isso mapeado, sabe? Eu tenho que ter mapeado se o meu processo, porque o robô ele faz muito bem o processo repetitivo, mas se as minhas peças, se a minha produção, ela eu não consigo fazer isso uma repetibilidade manual, o robô vai ser uma pedra no sapato da empresa, vai ser atrapalhar. Exatamente, e vai ser aquele motivo por que não falar, né, de chacota, dizer, olha lá, os caras investiram, em vez de aumentar meu salário tá ali, agora o troço tá ali, virou, sabe? Então, primeiro organizar organizar a casa, saber o processo, os meus limites, né, a gente falou em gargalos antes, mas os limites, então, por exemplo, se aquele meu processo, até extrapolando, se a gente for falar de, além de pintura, né, porque robô é muitas outras coisas, mas se eu tenho lá um processo de paletização, despaletização, se eu não tenho uma área definida onde que a paletização e a despaletização vai ser feita, o jeito que a minha caixa tem que ser colocada, ou enfim, o produto tem que ser colocado, não vai funcionar, vai ser uma dor de cabeça. Exatamente. Que o pessoal vai dizer, tira esse robô aqui que eu faço mais rápido em 2 pessoas aqui e tal. Né? Um exemplo que eu dou também é relacionado, por exemplo, à velocidade, à produtividade. Né? Nós temos produtos hoje que curam em temperaturas e tempos menores. E a gente vem falando, sempre ofertando isso para o mercado. Às vezes o cliente, eu preciso aprender a aumentar a nossa produção, preciso botar um robô aqui. Às vezes existem soluções mais simples, né, que você pode simplesmente
fazer uma leve mudança no produto que você aplica e ganhar já essa produtividade. Né? É aquilo que ele comentou. Às vezes a pessoa ela tem que ter uma visão mais sistêmica da coisa para dizer, não, agora eu preciso automatizar porque eu já cheguei no limite. Então tem muito desperdício, né? Tem muitos desperdícios em todas as fases que poderiam ser avaliados e pintura é uma delas, né? Pintura é uma delas. Não, legal. Assim, ó, papo muito interessante, muito legal. Acho que quem vai estar nos ouvindo vai poder agregar conhecimento, tá? Então, queria agradecer muito vocês. Não sei se vocês querem deixar alguma palavrinha aí para quem vai estar nos ouvindo. Podemos deixar uma palavra, né? Podemos deixar. Por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. A WEG Tintas é uma empresa que já tem um conhecimento muito grande, uma experiência de mais de 30 anos em tintas em pó, e a gente coloca toda a equipe para ajudar qualquer cliente que queira saber mais sobre tecnologia, sobre melhorias, né? E, logicamente, fazer sempre essa conexão aí com a automatização. Legal, show de bola. Mozart? E a Long também se coloca à disposição, né? Tenho bastante orgulho da minha equipe ali de engenheiros e o pessoal do comercial bem mesmo. Técnico. Se envolve bastante com o cliente, né? E a gente, voltando a dizer, a ideia da Long, a ideia do nosso trabalho é integrar tudo isso, né? É transformar um processo que depende de pessoas num processo que vai, num sistema, num processo que vai depender, digamos assim, de engenharia. Transformar aquilo numa coisa lógica para poder ganhar volume e ganhar escala. Legal. Assim, ó, muito obrigado de coração mesmo. Foi uma honra estar participando desse podcast com vocês, tá? Muito aprendizado. E em nome de todo o time da Corea, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, gente. Valeu.